Fato Capital, eleita melhor assessoria de investimentos da XP no Nordeste. Olá, ouvinte. Meu nome é Oliver Pedroso, assessor de investimentos da Fato Capital. Hoje recebemos a Quantitas Investimentos para falar da rentabilidade do seu fundo multimercado. Olá pessoal, meu nome é Rogério Braga, eu sou o gestor do Quantitas Multimercado Maiorca e vou conversar um pouquinho sobre o mês de março. O fundo teve uma rentabilidade de 1,19% no mês, o terceiro mês que a gente bate o benchmark aí nesse ano de 2021, e onde estamos acumulando uma rentabilidade positiva de mais 2,54%. Falando sobre o cenário, não mudou basicamente nada em relação ao que a gente via no mês anterior e até o que eu expus no áudio que foi encaminhado. A nossa leitura é a vacinação avançando, mais crescimento à frente, um cenário que o mercado vai rumo à reabertura e ampliação de mobilidade, onde o principal risco lá fora é sim o risco de uma elevação mais rápida da taxa de juros americana, que até mostrou uma acomodação aí a curva longa americana, se a gente olhar nesse mês de março, né, nesse patamar entre 1,60 e 1,75, né, subiu rápido e agora acomodou um pouco, o que era normal de se esperar, dado que, como eu mencionei no áudio anterior, a gente ainda está no estágio 1, que é onde inflação corrente baixa com o Fed Dove, né? Então era natural que a taxa longa ela perdesse ou desacelerasse em algum momento. Mas esse é o principal risco, e eu acho que o principal risco ele depende dos dados correntes de atividade e inflação. Atividade, a gente espera dados melhores lá fora, e isso pode voltar a pressionar a curva longa, e inflação é mais um risco, né? Um risco que se em algum momento aparecer inflação corrente mais elevada, eu acho que pode levar o mercado para um momento um pouco mais tenso, digamos assim, para ativos de risco no mundo como um todo. Vindo para o Brasil, nossa leitura também é basicamente a mesma. A gente permanece com bastante ruídos políticos, crescimento baixo à frente e uma baixa probabilidade de continuidade de reformas. Por um outro lado, também entendemos que o governo não vai ter uma virada heterodoxa, ainda que se aproxime cada vez mais aí a eleição em 2022. A gente entende só numa velocidade muito lenta de reformas e crescimento baixo, enfim, e bastante ruído. Nesse contexto, Brasil, os ativos locais têm que ter mais prêmio de risco, a gente não discorda disso, mas mesmo assim a gente acredita que nossa moeda é a moeda mais barata entre emergentes, tem um prêmio de risco aí suficiente para de alguma maneira comportar esse risco fiscal adicional que a gente tem, e tem posições, tem algumas alternativas na nossa bolsa local que a gente considera barata, principalmente quando a gente avalia em dólar, né? Então é um cenário pessimista, porém com algumas oportunidades que a gente acredita que devem ser aproveitadas. Localmente, também falando de vírus, teve claro que uma onda bastante forte, todos observaram isso, mas a gente acha, já que o mercado está... Mês de abril a gente já começou no final de março, mas mês de abril continua o mercado começando a olhar para a reabertura, para a mobilidade, para uma maior vacinação, né? E aí eu vou explicar um pouquinho nosso posicionamento de bolsa depois. Aliás, já entrando em attribution e posicionamento, a principal contribuição veio de bolsa, tá? A gente reduziu, na verdade, a posição comprada de bolsa de 13% para 9% do PL, reforçamos o nosso posicionamento em empresas mais vinculadas a varejo, né? A gente acredita que taticamente faz sentido isso, operar essa reabertura, né? E tem que estar posicionado antes, tem que tentar antecipar. E estruturalmente a gente segue muito vinculado naquelas empresas de commodities, ativos reais, enfim, né? Um pouco de agro. Tanto é que as duas principais contribuições para o fundo no mês foram de SLC Agrícola e JBS, né? Mas o resto da carteira também teve um desempenho bastante positivo. A parte de renda variável teve uma contribuição relevante. Em juros, a gente iniciou o mês sem grandes posições direcionais, porém durante o mês a gente acabou migrando nossa expectativa de elevação no cupom
para 75 basis points, viramos o cupom apostados nisso e tivemos um bom resultado. Logo depois do cupom, a gente entendia que a curva longa não deveria desinclinar muito e os FRAs deveriam continuar pressionados, né? O mercado tinha batido muito na curva longa numa expectativa de início de ciclo, mas a gente tinha uma leitura diferente, acreditava que a curva longa tinha que permanecer pressionada, né? Pelas curvas globais serem pressionadas, pela mobilidade, enfim, né? E a gente acabou comprando uma operação de curva longa, né? Um FRA longo, FRA 2024 a 2025, logo depois do cupom, segurou por uma semana, subiu muito rápido. Esse trecho saiu de 8,5 de precificação para 9,5 em uma semana, a gente zerou a posição. Depois chegamos também a montar uma posição tática na venda, o mercado chegou a precificar para a próxima reunião do cupom agora mais do que 100 basis points, ou seja, mais do que 1% de alta. A gente acabou vendendo e acabou já realizando o resultado nessa posição. Ou seja, foram 3 posições que a gente teve durante o mês que contribuíram bastante para o resultado no mercado de juros, tá? Agora a gente não tem muita posição direcional, mas temos posições vendidas aí através de operações estruturadas no primeiro semestre de 2022. Para vocês terem uma ideia, tem ao redor de mais de 300 basis points de alta na precificação em 2022 da taxa Selic, sendo que o Banco Central já está elevando o ciclo em 2021, né? Então a gente acha que não sobra a 300 basis ou 3% para subir ainda em 2022. E se sobrar, a gente acha que não sobra muito mais do que isso, ou seja, a relação risco-retorno é boa. Quanto à curva longa americana, a gente segue comprado, tinha feito uma redução em fevereiro, mas segue comprado nessa posição de curva longa americana, isso também contribuiu um pouco para o resultado. E inflação, que a gente não tem grandes posições, permanecemos bem leve, não estamos enxergando grandes oportunidades, tem uma pequena compra aí no IPCA de março e de abril. E por fim, câmbio, a gente segue comprado em real, os três principais drivers para isso, né? São um BC que agora está com uma postura mais rock e em ciclo de elevação. Nível de preço, a gente acha que o real está barato sobre nossos diversos modelos e além disso acredita que o técnico está bastante comprado, bastante gente usando o real aí para a compra do dólar para proteger, né, sua carteira, então o técnico está meio comprado. E o terceiro item é um volume maior de exportações aí de commodities agrícolas, principalmente agora nos meses de abril e maio. Então a gente pretende, pelo menos, para se segurar essa posição comprada em real em abril e maio, no final de maio a gente avalia o que faz. Além disso, mantemos nossa compra de ouro, né? Uma posição que é pequena, como eu comentei no áudio do mês passado, depende de alguns modelos nossos de avaliação da oferta de moeda, que é o M2 e de juro real americano. A gente acha que é uma posição que faz sentido, está abaixo do nosso preço de equilíbrio. Isso, esse é o resumo do mês de março. Lembrando que o fundo recebeu 5 estrelas pela Morningstar aí no mês passado, na janela de 5 anos, o fundo completou 5 anos em fevereiro, e seguimos à disposição de vocês para conversar com mais detalhes sobre o fundo, se assim for necessário. Grande abraço. Convido a todos a nos procurar para tirar dúvidas sobre este e outros investimentos. Este foi mais um FatoCast, canal de comunicação da Fato Capital com clientes e investidores. Fato Capital, eleita a melhor assessoria de investimentos da XP no Nordeste.